Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse quadro aqui nós conversamos a respeito dos gigantes que a Igreja brasileira enfrenta nos dias atuais. Hoje, especificamente, para encerrar esse quadro, nós vamos falar sobre o quarto gigante, que é a religiosidade. Um desafio enorme que nós, como igreja, temos que lidar e que nós precisamos combater através das Escrituras. Então, nós vamos encerrar este quarto vídeo falando a respeito de religiosidade e quero fazer por último um outro vídeo falando sobre algumas lições que eu tirei a respeito de um documentário que eu tenho indicado aqui ao longo de todo esse estudo, que é sobre a Hillsong. Então, se você não assistiu, eu convido que você volte lá no início, assista os primeiros estudos que nós fizemos e também assista o documentário Hillsong. Ele está disponível no YouTube, você pode pesquisar falando a respeito de alguns escândalos, de algumas notícias referente à liderança dessa igreja. Dito isso, eu quero continuar com vocês aqui o nosso estudo e hoje nós vamos conversar sobre religiosidade. Nada melhor do que nós falarmos, como nós temos feito, sobre primeiramente a definição de religiosidade. O que é? O que significa essa palavra? E eu peguei primeiramente a definição do dicionário que diz assim, de forma curta, simples: religiosidade, uma qualidade do que é religioso. E eu peguei também uma outra definição na Wikipédia sobre o que é religião. Só para a gente esclarecer alguns conceitos, eu quero trazer alguns comparativos para vocês, mas vamos começar com a definição de religião. Só retomando aqui, religiosidade é a qualidade do que é religioso. Mas o que é religioso? O que é religião, afinal de contas? Lá na Wikipédia você pode procurar também, diz assim: a religião é geralmente definida como um sistema sociocultural de comportamentos e práticas, moralidades, crenças, visões de mundo, textos considerados sagrados, lugares santificados, profecias, ética ou organizações que geralmente relacionam a humanidade com elementos sobrenaturais, transcendentais e espirituais. No entanto, não há consenso acadêmico sobre o que precisamente constitui uma religião. Ou seja, nós estamos falando de um conceito que, humanamente falando, ainda está em aberto. Apesar de termos aqui uma boa descrição do que significa a religião para os homens, para a humanidade, nós encerramos aqui com um consenso de que não há consenso, ou de que ainda se trata de uma definição a ser estudada, a ser definida, algo que ainda está aos olhos da ciência, aos olhos de pensadores e estudiosos que analisam esse fenômeno que é a religião, a forma como os seres humanos se relacionam com o sobrenatural, com o transcendente. Eu trouxe aqui uma frase rapidinha, curta, para ajudar na nossa compreensão sobre o que é religião. Eu coloquei assim: é um conjunto de práticas, de rituais, de hábitos e comportamentos praticados por um grupo em torno de crenças, ideologias e doutrinas. Então, um resumão, se nós trouxermos para o nosso contexto de seguidores de Jesus, o que é a religião cristã? O que é o cristianismo? É um conjunto de regras, de dogmas, de rituais. Pode-se considerar também a Bíblia como livro sagrado e alguns hábitos e alguns comportamentos que circundam o estilo de vida de pessoas que se dizem cristãs, que dizem seguir uma religião chamada cristianismo. Então, o evangelho, tal como Jesus nos traz, tal como Jesus nos ensina, ele não é igual à religião evangélica, à religião cristã. Vocês entendem a sutileza da definição? O evangelho, gente, é a mensagem que Jesus trouxe à humanidade. Como a própria definição da palavra evangelho diz, são boas novas, são boas notícias, que por meio do Filho de Deus, o próprio Deus, a humanidade foi redimida dos seus pecados. Essa é a mensagem, esse é o testemunho. Agora, a religião evangélica, a religião católica, por exemplo, ela precisa incluir aí o sistema religioso ou a forma que os seres humanos têm de se organizarem em torno dessas crenças e desses dogmas, desses ensinamentos, em torno de Jesus, em torno da Bíblia, em torno de uma ritualística. E vamos tentar entender isso aqui de forma mais profunda.
com algumas passagens bíblicas, tendo em mente que a religiosidade, e vamos deixar isso aqui já registrado, ela traz aspectos que a palavra de Deus, o próprio Deus, questiona e condena. Então, como assim, Carol? O que você quer dizer? Eu estou querendo dizer que o próprio Deus, Cristo, o próprio Filho de Deus, ele confrontou as lideranças religiosas na sua religiosidade ou no seu engessamento, nas suas doutrinas. E a palavra de Deus em si, ela mesma, ela lança luz aos comportamentos humanos engessados, enviesados e que resguardam a ritualística, mas se despreendem do sentido e do verdadeiro significado daquilo que é feito, daquilo que é resguardado, das leis que são tão valorizadas pelos homens. Então, só para deixar isso aqui já de pronto, a palavra de Deus é muito clara com relação ao sistema religioso humano. Quando ele é desprovido de verdade, quando ele é desprovido de sentido, é pecado, gente. Ele conversa muito, a gente pode enxergar desta forma. A religiosidade, ela conversa muito com a idolatria, com a adoração de tudo aquilo que não é Deus, que não é o próprio Deus. Ou então quando nós tiramos Jesus da centralidade dos nossos ritos, nós estamos falando de religiosidade, nós estamos falando de idolatria. Então esses dois conceitos, eles andam junto, idolatria e religiosidade. E a religiosidade é todo um enrijecimento de um sistema, de uma organização dos homens em torno de crenças a respeito da espiritualidade, de coisas que transcendem o físico e as leis da natureza, por exemplo. Então, é muito importante a gente trazer essa elucidação. A palavra de Deus, o próprio Deus, por meio dos profetas, condenou, até mesmo no Antigo Testamento, os hábitos que o povo de Deus resguardava de forma vazia, desprovido de verdade, desprovido de significado real e condizente com o que é espiritual. Então, a gente vai ver isso aqui melhor nas Escrituras. Vamos começar lá pelo Antigo Testamento. Lá em Amós 5, do 21 ao 25, diz assim: O Senhor diz ao seu povo, eu odeio. Olha só, ele está falando, Deus falando através dos seus profetas, através de Amós. Eu odeio, eu detesto as suas festas religiosas, não tolero as suas reuniões solenes. Não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifício de paz. Parem com o barulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de harpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Povo de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos em que estiveram no deserto? Olha isso aqui, gente. Deus está chamando a atenção do povo para a hipocrisia das suas ações, dos seus ritos. Ah, Carol, mas não foi Deus que entregou a lei por meio de Moisés aos homens? Sim, Deus entregou, ele deu uma ordenança, ele fez uma proposta ali, uma identidade. Deus moldou uma identidade para o seu povo, e isso era resguardado nos seus ritos, nos seus cultos, nos seus rituais de sacrifícios, nas suas festas, na forma de contar o tempo. Isso era resguardado ali. Mas a partir do momento que essas coisas se desconectam de Deus e se desconectam do comportamento humano com relação a Deus, elas perdem o sentido. E Deus aqui está condenando esse tipo de comportamento, onde os homens resguardam uma ritualística e em seus corações eles estão longe de Deus. A palavra fala, Deus condena os homens que resguardam nos seus lábios, professam palavras de amor a Deus, professam palavras de adoração ao Senhor, mas o seu coração está longe de Deus. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que há uma separação entre a verdade, o comportamento dos homens e a verdade dos seus corações. E para Deus está invalidado aí o sacrifício, vocês entendem? Está invalidado a proposta da ritualística. E isso aqui
Antigo Testamento, gente. Então, antes de falarmos aqui sobre o ministério de Jesus, sobre falarmos sobre a graça de Deus através de Cristo, sobre falarmos do ministério que Jesus trouxe e viveu aqui denunciando os falsos profetas, os falsos mestres da lei, antes disso, no Antigo Testamento, os profetas de Deus já denunciavam o pecado da idolatria e da religiosidade, dos ritos esvaziados, hipócritas e mentirosos, onde os seres humanos faziam ali os seus cultos, faziam ali as suas solenidades, as suas festas religiosas, mas nos seus corações não havia temor, amor, nem aliança com Deus. Estavam totalmente distanciados. A religião, gente, ela só é um meio, uma forma, o sistema religioso, o nosso, dos dias de hoje, do Antigo Testamento, depois da vinda de Jesus, só é uma forma de nos organizarmos como coletivo e de nos achegarmos a Deus, mas isso jamais pode estar enrijecido ou ser idolatrado nele mesmo. O nosso sistema não pode ser idolatrado, só é uma ferramenta que nós entregamos ao Senhor para servir ao Senhor, para servir a mensagem de Deus. Então, a gestão humana, as nossas agendas, as nossas solenidades, os nossos ritos, eles precisam ser uma sombra de verdades espirituais que nascem no nosso coração. E se isso está desconectado com a realidade, então nós estamos falando de um pecado seríssimo, de religiosidade. E Deus é marginalizado assim quando esse tipo de comportamento é estabelecido e está presente nas nossas vidas. É como se Jesus ficasse à margem da nossa existência, só acompanhando as nossas solenidades, as nossas agendas, os nossos acampamentos. E não é desta forma, não é essa a proposta do Evangelho. E é isso aqui que Amós está denunciando. Olha, os ritos de vocês, as festas, as canções que saem dos lábios de vocês não está condizendo com a realidade do coração de vocês. E isso é totalmente desaprovado por Deus. 1 Samuel 15, versículo 22 diz assim: Samuel respondeu: O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. Então, se nós torcermos para os dias de hoje, é muito melhor você ser obediente ao Senhor no seu íntimo, no seu estilo de vida, do que você fazer um mega culto, uma mega celebração para Deus no domingo. Entende o que eu quero dizer? E é muito mais agradável a Deus quando você, na sua singeleza, no seu relacionamento, no seu coração, deseja servir ao Senhor e ser obediente aos seus ensinamentos, do que um mega evento na sua igreja aos finais de semana. As nossas solenidades, gente, elas precisam ser só apenas um reflexo do nosso estilo de vida e jamais serem nelas mesmas o motivo da nossa devoção. Por isso que nós precisamos revisitar sempre os motivos de estarmos fazendo tudo que nós estamos fazendo e sempre entregando a Deus o nosso trabalho, o nosso labor. Por que nós fazemos tudo que nós fazemos? Por que nós vamos aos cultos de domingo? Por que nós fazemos os acampamentos, as vigílias? Qual é a intenção do nosso coração ao ir, por exemplo, a um lugar, a um prédio, quando na verdade a palavra de Deus nos ensina que nós somos tabernáculos do Senhor. A presença de Deus está em nós por meio de Cristo. Isso é a nossa realidade espiritual. Então, por que nós vamos aos cultos? Por que nós frequentamos uma igreja? Por que nós vestimos a camisa de um ministério? Por que nós fazemos essas coisas? Quais são os motivos que nos fazem e nos levam a nos aliançarmos como comunidade, a defendermos uma bandeira de uma instituição? Qual é o sentido de tudo isso, gente? Essa é a reflexão aqui hoje. Nós precisamos olhar para esse gigante. Nós somos cristãos devotos a Cristo
Ou somos devotos a uma religião, a um sistema religioso? Ou somos devotos a homens? Isso precisa passar pelas nossas orações. Esse assunto precisa ser motivo de preocupação para nós. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo de Deus, que sonda os corações, nos sonde e revele para nós as verdadeiras intenções do porquê fazemos o que fazemos. Eu quero ler aqui para vocês as palavras de Jesus com relação aos fariseus.